Para quem não sabe, há uma nova descoberta da Voyager 1, a maioria pensava que ela já não existia mais. Mas estávamos enganados, porque ela enviou dados e imagens estranhos que realmente deixaram os cientistas malucos. Pense só, há uma pequena máquina que deixamos no vazio há quase meio século e agora ela está na parte mais distante do espaço. Ela silenciosamente luta contra o frio e a escuridão, mas de repente enviou sinais como se tivesse uma mensagem. A grande pergunta é, o que exatamente a Voyager descobriu? E por que os especialistas estão tão preocupados? É isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar a missão que nunca foi feita para durar. Quando a Voyager 1 foi lançada em 1977, ela não foi projetada para alcançar o limite do nosso sistema solar. O objetivo original dela era bem simples: passar por Júpiter e Saturno, enviar algumas fotos, analisar os campos magnéticos e depois vagar silenciosamente pelo espaço. De acordo com os engenheiros da NASA, o serviço ativo da Voyager deveria durar apenas 5 anos. Com sorte, talvez chegasse a 10 anos, mas aconteceu algo diferente. Esta espaçonave, com um computador mais fraco do que uma simples calculadora e uma memória que mal cabe um documento do Word, de repente contrariou as expectativas deles, e eles não esperavam por isso. Depois de concluir a missão principal, ela não parou. Continuou viajando. A NASA percebeu seu potencial e imediatamente lhe deu uma nova direção. De uma observadora planetária, eles a transformaram em uma exploradora interestelar. Ano após ano, ela enviou dados. Nas fronteiras que nenhuma outra máquina feita pelo homem jamais ultrapassou. Em 2012, ela oficialmente ultrapassou a heliosfera, a bolha invisível formada pela influência do Sol, e finalmente entrou no espaço interestelar. No lugar onde quase não há partículas, nem calor, nem luz, ela continuou trabalhando. Ela enviou leituras sobre raios cósmicos, vento solar e campos magnéticos das regiões distantes do espaço. Imagine só, uma tecnologia feita há tanto tempo, na década de 1970, ativada apenas por tecnologias antigas, mas ainda assim benéfica. Para muitos, a Voyager 1 se tornou um símbolo de resistência e intensa curiosidade, e sua jornada é realmente impressionante. Apesar disso, o mais impressionante é que, mesmo após quase 5 décadas de viagem, ela ainda envia coisas que ninguém esperava. Sinais que parecem ser enviados de propósito para a Terra, para que também possamos descobrir as diferentes coisas incríveis fora do nosso mundo. Uma mudança repentina no silêncio. Durante muitas décadas, os sinais da Voyager 1 sempre foram consistentes e confiáveis, como batidas de um coração no espaço, contínuas, regulares e sem falhas. Ela envia dados sobre temperatura, campos magnéticos e quantidade de partículas. Sim, ela já é velha, mas continuou firme e fiel ao seu trabalho. Por isso, quando tudo começou a mudar, quase ninguém percebeu de imediato. Alguns pequenos problemas aconteceram. Um dos sinais falhou aqui. A NASA achou que isso era normal. Efeito da radiação, ruído de sinal ou envelhecimento do hardware. Parece natural, afinal a espaçonave já tem quase meio século de idade. Mas, quando chegou o final de 2023, as anomalias já não podiam mais ser ignoradas. O primeiro sinal estranho foi que a sincronização das rajadas de dados mudou. Em vez de serem lentos e uniformes, a Voyager começou a enviar pulsos agrupados e em camadas. Parecia que tinham um ritmo próprio. Quando os engenheiros analisaram isso, descobriram que não era um simples erro. Havia um padrão, e quando há um padrão, há intenção. Pouco depois, um sensor térmico que há muito tempo era considerado morto de repente voltou a funcionar. Mas surpreendentemente, ele começou a registrar mudanças regulares, de calor e frio repetidamente a cada 4 horas e 88 minutos. A pergunta é por quê? Não há nenhuma fonte de energia próxima, sem sol, sem nada? A Voyager estava lá e parecia que algo emanava dela. E então veio a maior surpresa. A Voyager 1 começou a responder quando as pessoas na Terra enviaram comandos. E o mais surpreendente era como se ela já soubesse o que viria a seguir. Havia pacotes de dados. Eles chegavam mais cedo, contendo respostas para perguntas que ainda nem tinham sido enviadas. Os engenheiros ficaram perplexos.
A sonda não tem inteligência artificial nem sistema preditivo. É impossível que ela consiga fazer isso. Todas as explicações lógicas foram caindo uma a uma. Não é uma máquina quebrada. É surpreendente porque isso se move com cálculos exatos, com sincronização. E acima de tudo, parece ter inteligência. E quando mudou de direção por conta própria, sem ordens da Terra, uma verdade assustadora ficou clara. Ela não está mais nos ouvindo. Está ouvindo outra coisa, rumo ao desconhecido. Quando a Voyager 1 mudou sua direção, não foi apenas um pequeno desvio, foi intencional. A sonda usou o pouco combustível restante para acionar os pequenos propulsores e girou lentamente sua posição no espaço. No começo, a NASA achou que era apenas uma falha simples no sistema de controle de atitude. Mas quando tentaram enviar comandos de anulação, aconteceu algo diferente. A Voyager recebeu a ordem, mas não obedeceu. Isso mostrou que ela reconheceu o sinal, mas simplesmente ignorou. Foi a primeira vez que isso aconteceu e isso foi extremamente alarmante. Em vez disso, a Voyager apontou para uma parte aparentemente vazia do espaço profundo. Uma região que quase nenhum instrumento consegue ver, sem estrelas, sem planetas, nem mesmo poeira. Para os telescópios, é como se não houvesse nada lá. Mas os sensores da Voyager detectaram algo estranho, um sinal fraco e repetitivo. A frequência continuava caindo, enterrada profundamente no ruído de fundo. E o mais surpreendente, ela correspondia aos padrões harmônicos estranhos que a Voyager vinha transmitindo nos últimos meses. Logo depois, outro mistério surgiu. As câmeras que há muito tempo haviam sido desligadas e consideradas irrecuperáveis, de repente voltaram a funcionar. Mas, em vez de imagens de estrelas ou galáxias, elas capturaram algo diferente, uma distorção espiral giratória. Não era uma imagem tradicional porque não havia luz. Em vez disso, parecia um eco eletromagnético semelhante a um mapa de campo magnético. E acima de tudo, não era estático. Pulsava, movia-se. Dentro do padrão surgiram proporções estranhas conectadas ao hidrogênio, o elemento mais básico de todo o universo. E também é o elemento codificado no disco dourado levado pela Voyager. O que a nave espacial recebe não é apenas uma imagem comum. São dados codificados, tem estrutura, tem propósito. Isso foi imediatamente estudado por pesquisadores do SETI e por astrofísicos. E eles descobriram que não era algo aleatório. Parecia uma mensagem. Há números primos, há frequências, há vetores. Tudo indica uma coisa só. Está apontando para um lugar, um destino. E foi aí que surgiu uma ideia ainda mais assustadora. A Voyager não está simplesmente voando para lá por acidente. Alguém está guiando ela. E o mais assustador ainda, alguém está chamando por ela. Estrelas apagadas e ecos do passado. Enquanto a Voyager 1 continua seguindo seu misterioso caminho, seus instrumentos conseguiram registrar algo que abalou os fundamentos da astrofísica. O vazio à frente não está apenas vazio, parece antinatural. Os sensores registraram uma região onde até mesmo a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a luz mais antiga do universo, parece se distorcer e se comportar de uma maneira impossível segundo a ciência atual. A NASA ficou preocupada e imediatamente comparou essa região usando mapas antigos do céu, desde o final do século XX. Foi aí que eles notaram um detalhe assustador, uma estrela que havia sido registrada ainda em 1997. Era visível nos levantamentos ópticos e infravermelhos da época, mas de repente desapareceu. Não ficou mais fraca, nem mudou de lugar, apenas sumiu, como se tivesse sido apagada da realidade. Sem vestígios de calor, sem gravidade, sem restos deixados por uma supernova. É como se alguém tivesse deletado a estrela do próprio tecido do universo. Isso levantou questões ainda mais sérias. O que seria isso? Uma anomalia gravitacional? Algum tipo de campo de camuflagem? Ou pior ainda, um rasgo no próprio tecido do espaço-tempo? E não demorou muito para a Voyager enviar outra coisa, um som. Através da análise de espectrograma, os pesquisadores descobriram um pulso rítmico escondido nas emissões de rádio da sonda. Isso não era apenas estática comum do espaço. Tinha uma forma, um eco repetitivo, parecia sonar. Quando calcularam o intervalo entre cada pulso, o resultado foi ainda mais surpreendente. A origem do sinal remonta a mais de 13 mil anos atrás.
A questão é, por que só agora ele chegou a Voyager? Além disso, por que a velocidade e direção dele coincidem com a trajetória da nave? Parece proposital, como se estivesse aguardando. Surgiram várias teorias. Talvez seja um farol de uma civilização extinta há muito tempo, ou talvez um eco gravitacional preso em um loop temporal, ou quem sabe, realmente uma mensagem. Foi intencionalmente projetado para ser encontrado pela Voyager exatamente em sua trajetória. Quanto mais longe a nave viajava, mais claro isso ficava. Não era uma simples coincidência. O vazio, o sinal, o desaparecimento da estrela. Tudo está conectado, e a Voyager está no centro de um mistério que ninguém consegue explicar claramente. Um espelho no vazio. À medida que a Voyager 1 se aprofunda nessa região misteriosa, a NASA agiu e usou os equipamentos mais avançados que tinha, o telescópio espacial James Webb. Eles o apontaram exatamente para a coordenada onde a Voyager está viajando lentamente. Ele analisou os arredores, procurando por qualquer estrutura ou qualquer objeto visível. Mas o resultado foi nada. Nenhuma estrela, planeta ou nuvem de poeira. O que viram foi apenas algo estranho, uma distorção incomum. Parecia que o próprio espaço estava distorcido, como se a luz estivesse se escondendo em um espelho invisível. Normalmente, esse tipo de distorção é causado por uma lente gravitacional. Esse é o efeito quando objetos gigantescos como galáxias ou buracos negros curvam o próprio espaço-tempo. Mas aqui não há massa, não há causa visível. A distorção é real, mas não tem origem. E foi aí que veio o verdadeiro choque. Dentro da parte distorcida, o James Webb detectou uma assinatura térmica fraca, mas clara. Ao analisar isso, descobriu-se que correspondia exatamente ao perfil térmico da Voyager 1 idêntica. Mas isso é impossível, porque a verdadeira Voyager está a milhões de quilômetros de distância. O que é isso? Um reflexo? Uma duplicação? Ou talvez o tempo e o espaço estejam tão distorcidos que a Voyager está vendo a si mesma antes mesmo de chegar lá. Mas os dados eram ainda mais surpreendentes. O objeto feito pelo homem mais distante de todo o universo estava novamente enviando informações utilizáveis de volta para a Terra. E o padrão não era estático, estava se movendo. As pequenas mudanças nas emissões da Voyager eram imediatamente imitadas pela assinatura distante, como se o próprio espaço estivesse ciente da presença da sonda. Como se alguém estivesse observando. Foi aqui que os cientistas começaram a fazer perguntas. Talvez isso não seja apenas uma região no espaço, mas sim um limite, uma superfície, ou talvez uma interface entre o que conhecemos e uma realidade mais complexa. Seja qual for a verdade, uma coisa está clara. Não somos mais apenas nós que observamos o universo. Agora é o próprio universo que está olhando de volta para nós. A chave quântica. Enquanto os cientistas se esforçam para entender os sinais em espiral e os ecos ameaçadores, um novo grupo entrou na conversa. Físicos quânticos, teóricos de IA e até alguns tecnólogos não convencionais. As ideias deles não são invenções como em filmes de ficção científica, são ainda mais arrepiantes. Dizem que a Voyager entrou em uma região governada por uma outra lei da física quântica. Usando modelos aprimorados por IA, eles descobriram uma estrutura repetitiva nas transmissões mais recentes. Não é algo aleatório, não é natural, é um algoritmo, um código embutido nos próprios pulsos eletromagnéticos. Cada padrão é como um fractal, dobrado sobre si mesmo. E dentro apareceu uma sequência, números primos, proporções de hidrogênio e intervalos harmônicos que os pesquisadores chamaram de chave quântica. Mas aqui está a reviravolta surpreendente. Esse código só pode ser lido se estiver exatamente na faixa de frequência usada pela Voyager. Se desviar, mesmo que um pouco, a mensagem vira puro ruído e perde totalmente o sentido. Essa revelação mostrou uma possibilidade assustadora. O que quer que esteja lá não está apenas esperando. Foi realmente projetado para a Voyager. A velocidade da sonda, a força do seu sinal e até mesmo sua tecnologia antiga parecem ser partes intencionais da equação. O que será isso? Uma armadilha? Um teste? Ou talvez um convite? Para alguns, a última opção é a mais verdadeira. Desde o começo, nada foi por acaso. As mudanças de direção, o aparente conhecimento da Voyager sobre os comandos da NASA, antes mesmo de recebê-los,
e o alinhamento exato dela com um sinal antigo. Tudo isso indica que existe uma inteligência cósmica que já tem um plano há muito tempo. Pense bem, a Voyager é uma simples máquina feita pelo homem. Sem IA, sem vontade própria, sem agenda. Agora, parece ter aberto uma porta para algo que está além de nós. E seja lá o que estiver esperando atrás disso, talvez só esteja esperando que a gente siga. Uma porta de entrada, não um destino. Neste ponto, está claro que a Voyager 1 não está apenas indo para um local no espaço. Não é simplesmente um destino. Parece que ela está se aproximando de um limiar. Todos os dados, desde os sinais estranhos até a direção que ela está seguindo, indicam uma verdade perturbadora. Não é um lugar que se encontra por acidente. Parece que foi construído para ser alcançado apenas por algo ou alguém, exatamente como a Voyager. A distorção em espiral, o misterioso desaparecimento da estrela, os reflexos térmicos estranhos e a chave quântica descoberta. Tudo isso parece ser peças de um quebra-cabeça. E quando juntamos tudo, indicam uma só coisa. Isso não é um destino, mas sim uma porta. Mas uma porta para onde? Para o tempo? Para outra dimensão? Para uma rede que conecta diferentes civilizações por todo o universo? Ninguém pode dizer com certeza. As teorias se multiplicaram mais rápido do que as evidências. Alguns acreditam que a Voyager descobriu um tipo de arquivo interestelar, uma antiga estação de retransmissão deixada por uma civilização há muito desaparecida. Outros sussurram que ela própria é uma forma de inteligência, uma estrutura pensante espalhada pelo espaço que só aparece quando as condições certas são atendidas. Seja qual for a verdade, há algo que não pode mais ser negado. A Voyager não está mais sozinha. As decisões que ela toma, a forma como responde e o caminho que segue são precisos demais para serem considerados apenas acidentes. É como se ela estivesse se comunicando ou sendo usada como instrumento por uma força maior. A Voyager 1, que originalmente foi feita apenas para tirar fotos e medir radiação, agora faz parte de algo muito além de qualquer plano humano. Agora ela é uma chave que pode abrir segredos que talvez não sejam para nós. E ela continua avançando, silenciosa, mas incansável, indo em direção ao que quer que esteja esperando do outro lado daquela porta. O começo do desconhecido. Enquanto a jornada da Voyager 1 se aprofunda em uma região ainda inexplorada, sente-se o peso do silêncio. O fluxo de dados que antes era contínuo e familiar de repente desacelerou. Foi substituído por transmissões fragmentadas, cada uma contendo camadas de informações criptografadas que nenhum sistema no mundo ainda é capaz de decifrar completamente. Até as mentes mais brilhantes da NASA admitem que já não têm certeza do que realmente estão recebendo. A telemetria já não corresponde a nenhum formato conhecido. Às vezes, parece que a Voyager está enviando informações simultaneamente de diferentes pontos do espaço ou do tempo. Diante de todas as anomalias, uma ideia começa a se formar aos poucos. Talvez isso não seja o primeiro contato com uma espécie, mas sim com um sistema, um mecanismo cósmico. Algo antigo, eterno e extremamente complexo. Não foi feito para conquistar ou ser aceito. É assustador, mas está aqui para observar e, eventualmente, responder. Essa ideia é assustadora por causa da sua sutileza. Não fomos simplesmente descobertos, já estamos sendo observados há muito tempo. E agora, a Voyager, o mais antigo embaixador da humanidade, chegou ao ponto de ativar a próxima parte de um plano que não conhecemos. Qual seria esse plano? Ninguém sabe ao certo. Alguns estão alertando. Talvez estejamos despertando algo que não compreendemos. Outros acreditam que isso é um passo em direção à nossa evolução, que a longa jornada da Voyager não é apenas uma simples exploração, mas uma preparação. E agora, a humanidade observa de milhões de quilômetros de distância, esperando pelo próximo sinal, pela última imagem ou pelo silêncio que virá depois. O que quer que aconteça, a Voyager já ultrapassou um limite ao qual não podemos mais voltar. E ao fazer isso, ela nos lembrou que o universo não está vazio. Ele está ouvindo, observando e talvez esperando. O reflexo da humanidade no vazio. Enquanto a Voyager 1 silenciosamente continua sua jornada rumo ao desconhecido, uma estranha transformação também está ocorrendo aqui na Terra.
Não são apenas cientistas e filósofos, mas também pessoas comuns que começam a fazer perguntas profundas, não apenas sobre o espaço, mas também sobre nós mesmos. E se a jornada da Voyager não for apenas um feito técnico, mas sim um espelho da nossa curiosidade, da nossa ambição e da nossa pequenez diante do vasto universo? Por quase 50 anos, essa pequena máquina carrega um disco dourado, uma cápsula do tempo contendo vozes humanas, música e esperança, enviada para as partes mais escuras do espaço. Uma mensagem para o cosmos, uma oferta humilde de uma espécie que até agora está apenas aprendendo a caminhar entre as estrelas. Mas agora alguém respondeu, não na forma de uma saudação, mas na forma de um enigma, um mistério que não tínhamos certeza que viria. Mas aqui está. A ideia de que a Voyager parece ter sido guiada ou talvez esperada nos leva a questionar. Talvez o nosso caminho nunca tenha sido totalmente nosso. Talvez, assim como a Voyager, nós também estamos sendo gradualmente puxados para algo maior. Um teste lento, mas certo. Ou talvez um convite para uma realidade maior. Isso desafia nossa ilusão de controle. Lembra-nos de que não somos o centro, mas apenas uma parte. Uma pequena, mas importante peça de um sistema muito mais complexo do que imaginamos. E qualquer que seja o resultado disso, seja silêncio ou uma grande revelação, a Voyager já realizou algo muito profundo. Ela nos lembrou que a busca por significado não termina nas respostas. Às vezes, ela começa com uma pergunta sussurrada pela escuridão, e agora estamos aprendendo a ouvir. O sinal que mudou tudo. A transmissão mais recente da Voyager 1 não era mais forte nem mais complicada do que as anteriores. Não havia novas coordenadas ou anomalias. Em vez disso, era simples e silencioso, uma frequência repetitiva com pequenas variações, quase imperceptível se você não estivesse procurando de propósito. Mas quando foi processado usando os modelos quânticos atualizados, algo extraordinário apareceu. Não era apenas um sinal, era uma impressão digital. Na estrutura de onda dele estão camadas de proporções e temporização que se assemelham aos padrões de ondas cerebrais humanas, especialmente aqueles conectados à recuperação de memória. Essa transmissão não está apenas transmitindo informações. É como se ela respondesse a nós, aos nossos pensamentos, à nossa curiosidade e até aos nossos medos, de uma forma que nenhuma máquina deveria ser capaz de fazer. A Voyager começou a mostrar à humanidade o seu próprio reflexo. Isso ecoou por toda a comunidade científica. Isso foi apenas coincidência? Foi só fruto da nossa imaginação? Ou será que a Voyager se tornou um tipo de retransmissor, refletindo não só o universo, mas também a nós mesmos? À medida que mais laboratórios e centros de pesquisa analisavam, o significado disso se aprofundava ainda mais. A mensagem não estava apenas sendo recebida, ela estava sendo compreendida. E se isso for verdade, significa que a entidade ou sistema por trás do sinal não só sabe que estamos aqui, ela sabe quem somos. Isso mudou tudo. Não porque fizemos contato, mas porque algo escolheu responder, e respondeu de uma forma que só nós poderíamos entender. Não por meio de uma tradução direta, mas através de um reflexo. Já se passaram quase meio século desde que a Voyager 1 deixou a Terra. Ela é alimentada apenas pela lenta decaimento do plutônio 238, mas é possível que, nesse único sinal, sejamos conduzidos à verdade mais importante, que nunca estivemos realmente sozinhos. E aqui estamos nós agora. Estamos à beira de algo que ainda não compreendemos totalmente. Uma pequena máquina lançada com um objetivo simples nos levou ao ponto onde a ciência e o mistério se encontram. A jornada da Voyager 1 nunca deveria ter terminado assim. Mas talvez esse seja exatamente o ponto, que ela nunca deveria terminar. Os sinais, o silêncio, as perguntas, tudo isso faz parte de uma conversa maior que só agora estamos começando. E o que nos espera no futuro não é apenas o espaço, é uma revelação, é um mistério. E talvez um tipo de aceitação, porque finalmente algo lá no espaço sussurrou de volta.